Fala, benditos e benditas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Matheus Brito do canal Bendito Bhaskara e hoje eu vou resolver com vocês uma questão muito legal do Enem 2019, a questão 174, é uma questão de geometria analítica, beleza? Mais especificamente uma questão de distância entre dois pontos, beleza? Então vem comigo aqui, ó. Questão fala o seguinte: um aplicativo de relacionamentos funciona da seguinte forma: o usuário cria um perfil com foto e informações pessoais, indica as características dos usuários com quem deseja estabelecer contato e determina um raio de abrangência, aqui, ó, determina um raio de abrangência a partir da sua localização. O aplicativo identifica as pessoas que se encaixam no perfil desejado e que estão a uma distância, olha essa informação, do usuário menor ou igual ao do raio de abrangência, beleza? Essa informação aqui é muito importante, certo? Então, para um usuário ele se relacionar com o outro, beleza? Eles precisam estar aí a uma distância menor ou igual ao raio, beleza? Caso dois usuários tenham perfis compatíveis e estejam numa região de abrangência comum a ambos, tá vendo? O aplicativo promove o contato entre os usuários, o que é chamado de match. O usuário P define um raio de abrangência com medida de 3 km e busca ampliar a possibilidade de obter um match deslocando para a região central da cidade que se concentra um maior número de usuários. O gráfico ilustra alguns bares que o usuário P costuma frequentar para ativar o aplicativo, indicados por 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então, 1, 2, 3, 4, 5 são os bares em que o P ele vai e aí ele ativa, né, o aplicativo, beleza? Lembrando que o raio aí do P é um raio de 3 km que ele definiu. Sabe que usuários Q, R e S, cujas posições estão descritas pelo gráfico, são compatíveis com o usuário P e que estes definiram raios de abrangência respectivamente iguais a 3, 2 e 5 km. Com base no gráfico e nas afirmações anteriores, em qual bar o usuário P teria a possibilidade de um match com usuários QRS simultaneamente, beleza? Olha aí, pessoal. Então, o P definiu como raio 3 km, beleza? O Q definiu como raio 3 km também. O R definiu como raio 2 km. E o S definiu como raio 5 km, beleza? Então, aqui estão os raios definidos por eles, certo? Se nós observarmos aqui para o gráfico agora, nós vamos ver aqui os bares, né? 1, 2, 3, 4, 5... Eu vou começar observando o bar de número 1, tranquilo? Eu quero lembrar vocês antes a fórmula de distância entre dois pontos, né? Então, a distância entre um ponto A e um ponto B é dada pela seguinte fórmula: raiz de x do A menos o x do B ao quadrado mais y do A menos o y do B ao quadrado, beleza? Essa é a fórmula, certo? De distância entre dois pontos. É bom indicar, né? O ponto A aqui, ó, as coordenadas dele são x do A e y do A. E o ponto B, suas coordenadas são x do B e y do B, beleza? Tranquilo? Então essa é a fórmula, mas essa fórmula, pessoal, ela é desenvolvida a partir de um teorema de Pitágoras. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, esse ponto aqui, o ponto R, certo? E fazer a distância dele para o 1 aqui, ó, para o bar 1, a distância vai ser essa linha reta aqui, não vai? E aí, ó, fazendo um Pitágoras aqui, o que vai acontecer? A distância aqui D, ela vai ser o quê? Isso aqui, ó, é o y de um deles menos o y do outro, beleza? Aqui, ó, certo? E aqui, ó, esse cateto aqui é o x de um deles menos o x do outro. Certo? Se você fizer um Pitágoras, vai ficar assim, ó. Olha lá, o d ao quadrado é igual a x de um deles menos o x do outro ao quadrado, mais o y de um deles menos o y do outro ao quadrado, tá vendo? Aí a distância, então, vai ser o que? A raiz disso. E aí, fazendo a raiz disso aqui, ó lá, x de um deles menos o x do outro ao quadrado, mais y de um deles menos o y do outro ao quadrado, certo? A gente vai chegar exatamente na fórmula da distância entre dois pontos. Então, a fórmula, na verdade, ela vem o quê? Ela é definida através de um teorema de Pitágoras. Você pega a distância entre dois pontos, você fecha o triângulo retângulo, desenvolve o teorema de Pitágoras ali, e essa distância é a hipotenusa desse triângulo retângulo, beleza? Fez sentido, pessoal? Tranquilo? Ou seja, galera, é muito bom nós o quê? Nós
pensarmos dessa forma, utilizarmos aí diretamente o que? O nosso teorema de Pitágoras, mas tendo em vista que a fórmula é essa, beleza? Tranquilo, fechou? E aí é o seguinte, caso os pontos, né, estejam na mesma, por exemplo, na mesma abscissa, como é o caso aqui, né, do ponto V e do ponto Q, por exemplo, eles estão na mesma abscissa, tá vendo? Então a distância entre eles vai ser só essa linha reta aqui mesmo. Se eles estiverem na mesma ordenada, como é o caso aqui do Q e do R, a distância vai ser o que? Isso aqui, ó, a distância, né, dessa linha reta, beleza? Caso sejam pontos que não compartilhem mesma abscissa ou mesma ordenada, a distância será o que? Dada pela hipotenusa de um triângulo retângulo que a gente fecha, como eu expliquei anteriormente, combinado? E aí é o seguinte, pessoal, vamos lá então. Vamos ver qual dos bares aí que vai atender o que o enunciado pediu. Se você pegar aqui o bar 1, ó, certo? E vamos analisar ele aí com o Q, o R e o S, beleza? Distância, certo? Tranquilo? Aí vamos supor que o usuário P chegou lá no bar 1. Chegou lá no bar 1. E aí lembra, né? Como o raio do P é 3, se a distância já for maior que 3 pro Q, pro R ou pro S, já não deu certo, beleza? Tranquilo? Vamos lá então, a distância do 1 aqui, ó, pro R. Vamos fingir que o P está lá no bar 1. A distância pro R aqui, ó, certo? Aqui, gente, ó, é uma unidade. Isso aqui também é uma unidade, que é a distância do 5 para o 6 é uma unidade. Distância para o 6 para o 7 é uma unidade. Isso é um triângulo retângulo 1, 1. E aí, se vocês fizerem um Pitágoras, eu vou falar para vocês, mas é só fazer um Pitágoras. A distância aqui vai dar raiz de 2, certo? Raiz de 2 é aproximadamente 1,4, tá vendo? 1,4 é um número que é um número menor que 3, ou seja, em relação ao P, que tem raio 3 km, deu certo, é de boa. E aí o R, que é o usuário que nós estamos calculando a distância para ele aqui, ó, o raio dele é 2. 1,4, que é o raiz de 2, é aproximadamente, né? Não é exatamente, mas é aproximadamente 1,4, também é menor que 2, ou seja, em relação ao bar 1, certo? Daria o quê? Para fazer o encontro do usuário P com o usuário R, porque a distância é menor tanto que 3, que é o raio estabelecido pelo P, e também é menor que 2, que é o raio estabelecido pelo R. Fez sentido, galera? Então, de boa. Por enquanto, tá suave aqui o bar 1, beleza? Agora vamos ver o bar 1 em relação ao outro usuário, o usuário Q, que é essa distância aqui, ó. Beleza? Aqui, ó, fechando o triângulo, aqui é 1 e aqui é 2. Então ficou esse triângulo aqui, ó, cateto 1, cateto 2. Se vocês fizerem o Pitágoras, vai dar raiz de 5 isso aqui, a distância do Q até o bar 1. Aí é o seguinte, vamos lá. O P está lá no bar 1, não é? O raio dele é 3. E o raio do Q também é 3. E o raiz de 5, que é a distância, raiz de 5 é um valor que está entre 2 e 3. É um valor um pouco maior do que 2, mas não chega a 3. Ou seja, essa distância está atendendo tanto ao raio do P, que é 3, e também está atendendo ao raio do Q, que também é 3. Ou seja, está suave também. Então, em relação ao Q, ao usuário Q, se o nosso P, se o usuário P for para o bar 1, também vai dar para dar match aí. Ele vai conseguir encontrar aí, ele conseguir se relacionar, né, com o usuário Q também. Fez sentido? Porque a distância atendeu aos raios dos dois, tanto do P quanto do Q. Combinado, pessoal? Agora vamos aqui, ó, fazer o do 1, a distância do bar 1 até o nosso S, beleza? Que é o outro usuário. Olha a distância, ó, 1, 2, 3 unidades. Fez sentido aqui, ó, 1, 2, 3 unidades, certo? E aí, se nós observarmos, o raio do S, que o S estabeleceu, é um raio de 5 km. O raio que o P estabeleceu é um raio de 3 km. Aí é o seguinte, como a distância foi exatamente 3, tá de boa. Por quê? Olha para vocês verem o que o enunciado fala. O enunciado fala assim, ó, estão a uma distância do usuário menor ou igual ao do raio. Ou seja, se for uma distância exatamente igual ao do raio estabelecido, vai dar certo, beleza? Ou seja, é menor ou igual. Como a distância do 1 aqui, ó, para o S é exatamente igual a 3 e o raio que o P estabeleceu é igual a 3, ou seja, pessoal, se o P estiver no bar 1, ele vai conseguir sim encontrar o S, né? Porque essa distância é exatamente 3 km. E quando é exatamente
vai dar match, beleza? Já o raio estabelecido pelo S é 5 km. Como a distância é 3, né? O 3 é menor do que 5, então para o S também ficou bom. Ou seja, se o usuário P estiver no bar 1, ele vai conseguir encontrar o R, porque a distância ali vai ficar o quê? Dentro do que eles estabeleceram, beleza? Como raio, tanto para o R quanto para o P. Se o usuário P estiver no 1, vai dar para encontrar também o Q, beleza? Porque a distância entre o Q e o bar 1 também está dentro aí, né, dos padrões, né, de raio estabelecidos por Q e por P, tranquilo? E também, se o P estiver no bar 1, ele também vai conseguir encontrar o S pelo mesmo motivo, vai estar dentro dos padrões estabelecidos de raio aí pelo P e pelo S também. Ou seja, o bar 1, no bar 1 ele vai conseguir aí, né, se relacionar ou encontrar aí, né, simultaneamente, né, o Q, o R e o S. Por isso a resposta é letra A. Não, Matheus, deu de cara a letra A, né? Uau, que sorte, né? Porque se você não dá ali com um, você teria que pular para o outro e de repente gastaria mais tempo. Sim, não é uma questão de sorte, né, pessoal? O Enem escolheu colocar na letra A, beleza? E quem sabia esse raciocínio aqui foi prestigiado pelo fato de saber o raciocínio. E aí já conseguiu encontrar e marcou a letra A, mas não é uma regra. Poderia não estar na letra A ali o bar, né? Que estaria dentro dos padrões da questão. E aí, se não desse se falhasse, né? A distância falhasse para alguns usuários, você teria que tentar aí, né? Encontrar qual dos bares que, né, a distância seria o que? Uma distância legal simultaneamente, tanto para o Q quanto o R quanto para o S, beleza? Ou seja, o P encontrando, né, dando match aí para o Q, para o R e para o S simultaneamente. Aí você teria que fazer o teste com os outros bares, com as distâncias dos usuários para os outros bares, beleza? No caso, deu letra A, ótimo, excelente, marca a letra A, essa é a resposta certa. E é isso aí, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo no canal Bendito Bhaskara. Se inscreva, curta, compartilhe. Tchau, tchau, valeu!